6, verso 10. Nós vamos ler do 10 ao 20, e com esse sermão, nós encerramos as nossas posições na carta aos Efésios. Se vocês lerem os últimos 4 versos, que eu não vou ler hoje, vocês vão ver o apóstolo Paulo falando quem é o portador da carta, é o Tíquico. Ele vai levar a carta e o apóstolo Paulo o recomenda, e ele ainda informa que quando o Tíquico chegar, você não sabia que o Tíquico existia, né? Mas ele existiu, melhor dizendo. E ele foi importante para o ministério de Paulo. E aí, ao chegar lá, ele poderia falar mais a respeito do que está acontecendo com Paulo, que está preso, não se esqueça. E por fim, o apóstolo Paulo termina com uma bênção. Ele ministra a bênção sobre todos os irmãos, com amor e fé da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele diz que a graça esteja sobre todos aqueles que amam sinceramente ao nosso Senhor. Então, esse é o final da carta. Eu não farei uma exposição sobre esses 4 últimos versos, mas eu quero me deter hoje do verso 10 ao verso 20, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Até aqui, a leitura da santa e bendita palavra do nosso Deus. Ao chegar ao final da sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo ele não termina com sentimentalismo, ele não vai se vitimizar, ele está preso, mas nada disso é importante, ele não vai fazer de sofredor, de nada disso, ele vai deixar muito claro para os cristãos que existe uma resistência espiritual. A carta começa mostrando Cristo acima de todo principado e de toda potestade, mas no final do livro o apóstolo Paulo diz que a igreja do Senhor está em confronto com essas mesmas hostes espirituais do mal que nos assolam, que estão no ar. O apóstolo Paulo vai dizer o tempo todo sobre isso, as entidades aéreas, que estão no ar. Então nós estamos em guerra. A verdade é essa. Nós estamos em guerra e o apóstolo Paulo não nos engana. Existe dois reinos em conflito. O reino das trevas e o reino da luz, o reino do Filho do amor de Deus, o Filho do amado. O texto de Efésios, capítulo 6, de 10 a 20, é o texto da armadura de Deus. Todo mundo conhece. Se você não conhecia, todo mundo conhece. Só você que não conhecia. Que coisa feia, você tem que conhecer. É o texto que fala da armadura de Deus.
Mas antes de falar da armadura de Deus, que é talvez o texto, é a parte que você guarda, né? Não há nenhum problema com isso. Normalmente a gente pega alguma coisa e tenta formar um fio aí condutor na nossa mente para que a gente guarde algumas coisas. Eu faço isso, tá? Talvez você não precise disso, mas eu preciso. Eu pego alguma coisa que me faça lembrar. Mas antes de falar da armadura de Deus, o apóstolo Paulo vai falar que o cristão, ele precisa reconhecer a realidade que nós estamos em uma guerra espiritual. Olha só, o apóstolo Paulo vem falando de diversas coisas, vem falando da salvação, depois no final eu vou fazer uma recapitulação de toda a carta, mas não quero fazer isso agora. Mas o apóstolo Paulo vem falando disso, ele fala de como esse evangelho, essa salvação que nos alcançou, ela se traduz em atitudes, ela reverbera em atitudes que adoram a Deus, vai mostrando como nós devemos ser, que Deus deu dons e tudo mais, como isso deve acontecer na família, e aí quanto ao mais, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, por fim, nós estamos acabando já, por fim, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Irmãos, nós não temos força, você não tem força nenhuma, não se engane, nós não somos fortes. Nós não temos força em nós mesmos. O apóstolo Paulo sabe disso. E olha que ele foi extraordinário, se comparado a nós. Mas ele sabe que a força não está em nós. Ele sabe disso. A força dele não estava nele. Então ele vai dizer, olha, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Porque a fonte da força que nos conduz, que nos põe adiante, que nos faz continuar andando, é a força que o próprio Deus pode nos dar. É a força que só há em Deus. Não tem nenhum outro lugar. Você não adianta procurar em outra parte. O apóstolo Paulo vai deixar muito claro, ela não depende de você. Ele já destrói nossa autoestima, se a gente tiver alguma. Não depende de você, não é da sua capacidade, não é porque você fala bem, não é porque você é forte, não é porque você é santo em você mesmo. Não é por causa de nada disso. A força vem do Senhor. E esse poder que vem do Senhor é o mesmo poder, irmãos, que está à nossa disposição. É o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. É o poder que criou esse universo todo que nós conhecemos, e não é pouca coisa trazer alguém dos mortos. Você conhece alguém que consegue fazer essa façanha? Conhece alguém aí que consegue trazer alguém depois de 4 dias, morto, consegue trazer de volta? Se você conhecer, me apresenta, que eu tenho alguns colegas aí que eu quero trazer de volta. Tem até uns pastores bons aí que dá para trazer de volta. A igreja está precisando. Esse poder que está em Deus, é nele que nós devemos nos fortalecer, é nele que nós devemos estar unidos, é com ele que nós devemos estar unidos, é dele que flui todo esse poder, essa força, para que a gente resista às tentações, para que a gente resista ao dia mal, porque a principal atuação satânica, irmãos, e o apóstolo Paulo vai deixar muito claro, porque nós somos presbiterianos e às vezes a gente esquece que tem o diabo. A gente esquece. Mas ele existe. Existe uma hoste de demônios aí. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo, o apóstolo Paulo diz aqui no verso 11. Por quê? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse século tenebroso, contra as forças espirituais do mal, que estão nas regiões celestes, nos ares. Então veja, quando você sofre perseguição, o apóstolo Paulo está preso. Ele não está iludindo os cristãos de Éfeso, ele fala, olha, vai chegar um dia ruim. Vocês podem acabar como eu estou agora, preso. Vai haver perseguição. A grande representação do reino das trevas na época de Paulo era o Império Romano, e ele estava preso sobre o Império Romano, embora ele próprio fosse romano. Ele está diante dessa situação, preso sob o Império Romano, e ele vai dizer, olha, essa perseguição toda, essa inimizade toda que há,
ela não é derivada da carne e sangue. Isso é uma opressão maligna. Então, a oposição que você enfrenta no serviço, quando você trabalha direitinho, né? Porque às vezes você pode ter oposição no serviço, porque você é um mau funcionário, aí é outro problema. Mas quando você é um bom funcionário e você sofre oposição, ou quando você tem alguém que te persegue, ou quando você tem alguma dificuldade, alguém tentando te atrapalhar, uma oposição, não se engane, não é carne e sangue. Nossa luta é contra principados e potestades. É essas potestades que influenciam essas pessoas que se opõem a nós, ou se levantam contra nós. Revestivos de toda a armadura de Deus, porque o diabo ataca, irmãos. Ataca dessas maneiras que eu acabei de mencionar. Ataca através da sedução. Ele tenta nos atingir pelo engano. Lembre-se como foi como aconteceu o primeiro pecado? É verdade que você não pode... A serpente disse para Eva, né? É verdade, influenciada pelo diabo. Olha lá, não é contra a serpente, é contra o diabo. É verdade que você não pode comer nenhuma fruta do jardim? Deus proibiu, porque Deus ruim. E aí a Eva, essa parte do Deus ruim é subtendido. E a Eva fala, não, a gente pode só da árvore que está no meio do jardim, que a gente não pode comer. Se a gente tocar nessa árvore, nesse fruto, ou comer dele, a gente vai morrer. E aí, o que a serpente diz? É certo que não morrereis. E a gente continua sofrendo com isso. E nós somos enganados. Olha, não tem problema você cair nesse pecado. Deus vai te perdoar. Deus é bom. Ou então, puxa, mas o que tem de mal fazer isso? Que Deus ruim, por que não deixou você fazer isso? Custava abrir mão disso só. Através da sedução, através do engano, através da mentira, através da falsa doutrina. Se vocês se lembram, o apóstolo Paulo, quando ele está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, ele fala, olha, quando eu for embora, lobos devoradores virão e vão tentar devorar o rebanho. Cuidar, proteja o rebanho. Toma conta deles. Através de falsas doutrinas, através da tentação. Existe uma luta espiritual, irmãos. E o apóstolo Paulo, ele não nos engana, porque às vezes nós passamos por dias bons, por dias tranquilos. Espero que você esteja passando por isso. Mas o apóstolo Paulo diz, e deixa bem claro, se vocês já não estão passando por tribulações, se vocês não estão passando por dificuldades, lembre-se que o dia mau virá. E para alguns já tinha chegado. Ou através de perseguição, ou através da tentação, certamente. E o apóstolo Paulo está escrevendo para gentios, pagãos. Irmãos, então existe um estudo a respeito, existem estudos a respeito disso. O pagão, eles morrem de medo de entidades espirituais, de seres demoníacos, seres do mal. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, esses seres aí que vocês morriam de medo, eles existem, mas vocês não precisam ter medo. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Ele não pode fazer mal para vocês. Em outro lugar, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões aéreas ou nas regiões celestes. Existe uma tensão, existe uma oposição do reino do Filho do seu amor, do Filho do amor de Deus, do Filho do amado e do reino das trevas. E nós estamos nessa peleja, nós estamos nessa guerra. A vida cristã é uma vida de guerra, irmãos. Nós estamos em guerra. Guerra contra o diabo, guerra contra os seus anjos. O diabo lança a sua descendência, a descendência da serpente contra nós, e nós estamos aqui em oposição a isso. Não se engane. Ele tenta nos jogar em desespero, tenta nos tirar da presença de Deus. Fortaleça-se, não lute com a sua força. Lute com a força de Deus. Eu gosto bastante de ler biografias. E eu li a biografia de várias pessoas, inclusive da John Wesley.
E eu gosto do John Wesley. Um bom menino ele. Tinha os problemas teológicos, mas era um bom menino. E ele, quando era jovem, ele criou, junto com alguns amigos, o irmão dele, o Charles, o George Whitefield e mais alguns outros, ele criou o Clube Santo de Oxford. O que eles fizeram? Pegaram uma lista e fizeram uma lista de todos os seus pecados. E começaram a tentar combater esses pecados. Nunca deu certo. Não deu, continuaram, o Clube Santo, que eles chamavam, continuou sendo um Clube Santo de pecadores. Porque tentavam externamente mudar, se santificar de fora para dentro. O apóstolo Paulo vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, tendo reconhecido que existe uma realidade de uma guerra espiritual, agora vamos para a armadura de Deus. Depois, no verso 3 em diante, diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Não é para tomar parte da armadura, mas é para tomar toda a armadura de Deus. Eu estou focando nisso, irmãos, porque é importante. Quando a gente lê Gálatas 5, 20 em diante, que a gente lê sobre o fruto do Espírito, aí você pensa assim, eu vou desenvolver só o amor, paciência não dá. Então eu vou desenvolver, a longanimidade também está junto com a paciência, também não dá. A fidelidade, e aí você fica escolhendo, não dá, porque o Espírito produz o fruto de você. Os homens estejam meio ali, pequenininhos, não tão bem desenvolvidos, mas precisam ser desenvolvidos. Você precisa produzir todo o fruto, da mesma forma com relação à armadura. Nós precisamos vestir toda a armadura de Deus, e a armadura não é sua, a armadura é de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo está preso e ele está acorrentado a um soldado. E ele está olhando para esse soldado, e ele olha para o soldado dia e noite. Troca os turnos, vem outro, se acorrenta, nem o apóstolo Paulo. E ele está olhando esse soldado. E quando ele está escrevendo, ele olha para esse soldado e ele começa a descrever. Tem coisas aqui, que fala do escudo, que provavelmente o soldado não estava usando. O soldado ali não está em guerra, que está com ele. Está ali só tomando conta de um prisioneiro. Mas o apóstolo Paulo sabia como um soldado romano se vestir. E ele começa a descrever. Mas eu não sei, muita gente fala sobre isso. O apóstolo Paulo descreve o soldado romano, e de fato ele está descrevendo, mas existe aqui uma citação, não sei se você sabe, de Isaías capítulo 59, verso 17, que diz que o próprio Cristo, ele está vestido de justiça, com uma couraça, e como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Irmãos, então quando o apóstolo Paulo cita esse texto de Isaías 59, 17, ele está dizendo para nós que a armadura é o próprio Cristo. Nós devemos nos revestir do Cristo que é vitorioso, aquele que já venceu. Olha só o que ele vai dizer, continua dizendo, né? Tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, vista-se do Cristo glorioso, o vencedor, tá? E depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Se vencer o primeiro combate, não para não. Permaneça inabalável. Você não pode brincar. O soldado ele não pode brincar quando ele está em ação. Ele não pode ficar desatento. Se ele ficar desatento, ele morre. Ele tem que estar atento o tempo todo. Ele está em combate. Depois, quando tudo passar, aí é hora de relaxar. Mas enquanto ele está em combate, vencer uma batalha, ele tem que estar atento. Uma flecha pode vir. O inimigo pode se levantar. Permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, o apóstolo Paulo insiste, seja firme. O cristão não pode ser frágil, irmãos. O cristão não pode ser fraco. Se a gente for assim, tem horas que nós estamos em fraqueza. Tem horas que nós estamos no dia ruim. Naquilo, eu gosto dessa expressão. Nós estamos no dia da noite escura da alma. Às vezes nós estamos lá. Mas o que o apóstolo Paulo fala? Fica firme. Você teve aí, se machucou. Mas se levanta, se fortaleça, limpa a sujeira aí, fique firme. Fique firme sendo cingindo-vos, né, com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer é que você tem que vestir o cinto da verdade. E quem é a verdade? Jesus é a verdade. Olha como que você tem que se vestir de Cristo. Quando eu estava no exército, mas eu fiquei 4 anos no exército. Eu servi lá onde vocês acham que eu servi? Caçapava. Eu vou fazer 2 citações. Alguém reclamou outro dia, falou assim, pastor, faz tempo já que você está pregando, não fala do peregrino. Eu vou falar hoje.
tem algum problema com você? Eu falei, acho que eu estou lendo pouco o Peregrino. Mas veja só, em Caçapava, servi 4 anos em Caçapava, o exército. E a gente tinha um equipamento chamado cinto NA. O cinto NA é um cinto que a gente tem, e que ele tem vários anéisinhos assim, que você prende tudo nele. Você prende o kit de primeiros socorros, você prende o cantil, você prende a baioneta, você prende o carregador, você prende um monte de coisa. A cinta aqui que o soldado romano usava, era também aquilo que permitia que ele colocasse a sua espada embainhada. Ou seja, a cinta, ela permite que você ande livremente. Quando nós nos vestimos de verdade, irmãos, nós temos facilidade para andar. E essa verdade é tanto uma verdade interior, porque nós somos cheios de Cristo, que é a verdade. Oposição viria, lobos devoradores viriam, nós deveríamos estar firmados na verdade. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Salvador. Mas também tem a ver com a verdade externa, ou seja, de nós falarmos a verdade, de nós andarmos em verdade. As nossas atitudes precisam ser continuação ou a externalização daquilo que está dentro de nós, que é a verdade, da nossa confissão. A nossa ortodoxia precisa estar aliada à nossa ortopraxia. Ou seja, vou traduzir isso em palavras em língua portuguesa, a nossa doutrina tem que influenciar a nossa atitude. Se vista com a justiça, com a verdade. Cinja-se com o cinto da verdade. Com a couraça da justiça. Irmãos, Cristo é a nossa justiça. Nós não podemos colocar parte dessa armadura, nós precisamos colocar ela inteira. A couraça é a armadura propriamente dita. Cristo é a nossa justiça. Nós fomos justificados por Cristo. Nós precisamos sempre nos lembrar disso. Nós somos agora declarados justos em Cristo. O inimigo das nossas almas vai tentar nos dizer que não somos, que não fomos perdoados. Mas nós somos, veja, tem um aspecto interno e um aspecto externo disso. Nós somos justificados. Não justos por nós mesmos. Nós não somos pessoas que pararam de pecar. Continuamos pecando. Mas a nossa justiça é Cristo. Quando o tentador vier nos acusar, a nossa justiça é Cristo. Mas também devemos, disse que tem uma questão interna, mas existe uma questão externa. Nós devemos andar de forma justa. As pessoas precisam ver essa justiça em nós. Porque se não fizermos isso, se não agirmos de forma justa, se não agirmos com retidão, se não agirmos com santidade, se não agirmos de forma que as pessoas possam ver em nós a justiça de Cristo, então nós estamos com parte da armadura, tiramos parte da armadura, nós estamos desprotegidos e nós vamos sofrer o dano. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Conheça o Evangelho que te salvou. Conheça o Evangelho que você prega. Os soldados romanos, eles precisavam fazer longas marchas. Longas mesmo. Não tinha jipe que levava eles até a parte do caminho, ou caminhão que levava até a parte do caminho, e largava eles ali, e eles iam seguir o resto sozinhos. Não tinha helicóptero, não tinha avião, não tinha nada disso. Eles iam para a guerra, e eles iriam como? A pé. Então você precisava que a sandália, o seu sapato, né, a forma de sapato que eles usavam, a sandália, não era sapato, era sandália, que eles usavam, estivesse bem firme. Se você já fez longas marchas, eu já fiz, com coturno. E aí, o que normalmente a pessoa pensa quando vai fazer longas marchas? Você sabe como é que é, já fez longas marchas também, Rafael. Você aperta bem o coturno, porque se você deixar o coturno, o seu pé frouxo, que é o que você pensa, vou deixar frouxo, porque não vai machucar meu pé. Se você deixar frouxo, o seu pé vai ficar escorregando lá dentro, vai formar bolha. Vista-se bem, calce o seu... E qual é a nossa sandália? O que nós devemos prender bem no nosso pé? A preparação do Evangelho da paz. Para que aonde a gente for, para onde nós formos, o Evangelho nos conduza.
o Evangelho seja aquilo que nós defendemos. Quando nós encontrarmos, o Evangelho vai ser essa sandália que nos leva adiante. Quando espinhos estiverem no caminho, é o Evangelho que vai nos proteger. Calçai os pés, se prepare no Evangelho. Cristão, conheça a palavra de Deus. Conheça o Evangelho. O Evangelho que você professa. O Evangelho, a boa notícia. Que você era um pecador. Que você estava morto em seu delito e pecado. Olha como é que o apóstolo Paulo, no finalzinho da carta, ele vai relembrando daquilo que ele já escreveu. Você, como ele disse no capítulo 2, que estava morto em delito e pecado, que foi ressuscitado por Cristo, porque Ele te deu vida, não porque você merecia, mas porque Ele te salvou. Conheça bem esse Evangelho. Ele vai permitir que você vá mais longe. Ele vai permitir que você ande em segurança. Seus pés não vão escorregar no terreno escorregadio, porque você está calçado com a preparação do Evangelho. Embraçando-se para o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Uma das piores armas que os inimigos dos romanos tinham eram os dardos inflamados. O que é o dardo inflamado? Pegava, você tinha uma flecha, você pegava a ponta da flecha, colocava em betume, em piche, em alguma coisa que era inflamável, e você colocava fogo naquela ponta e lançava sobre o soldado. As armaduras não são como aquelas armaduras que você pensa, você imagina aquela armadura medieval toda de aço. Não, ela tinha trechos de couro. Se a flecha flamejante pegasse no soldado, ele ia pegar fogo, ele ia se inflamar. Então o que o escudo romano, como ele era feito? O escudo hoplita era feito, era produzido, era feito 2 placas de madeira, de tal maneira que na hora que a flecha atravessasse a primeira, ela parava na segunda, e imediatamente aquela primeira camada de madeira apagava a flecha. O diabo, da mesma forma, irmãos, lança sobre nós os seus dardos inflamados. Ele vai nos tentar, ele vai lançar sobre nós a tentação, ele vai lançar, como já foi dito, como eu já disse, a dúvida. Ele vai tentar dizer que você não é capaz, que você não é salvo nada. Ele disse isso, irmãos. Você tem dúvida que o diabo vai te dizer isso? Ele disse para Jesus: se você for filho de Deus, ele está dizendo para o filho de Deus. O cara é audacioso. Lança-te daqui, porque está escrito que darás ordem aos seus anjos a teu respeito, que não deixe que tropece em nenhuma pedra. E estava mesmo escrito. E aí como que Jesus rebate? Não tentarás o Senhor teu Deus. A fé, irmãos, nos protege dessas coisas, porque quando a nossa fé está firmada em Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que a nossa fé começa e termina, não vai além de Cristo, não começa antes de Cristo, a nossa fé está toda firmada nele. Quando nós embraçamos esse escudo, quando nós usamos o escudo da fé. Então, quando o diabo tentar nos tentar, quando ele tentar nos esfriar, porque nós passamos por momentos de frieza espiritual, quando esses momentos chegarem, é a nossa fé em Cristo que nos vai conduzir adiante, que vai nos proteger, que vai nos guardar dessas setas. Vai dizer que você não é capaz, vai tentar dizer para você que você tem que se entregar, não continue lutando, desista. É a nossa fé que vai nos proteger. Use o escudo da fé. Se proteja com a sua fé. A fé que está firmada em Cristo e nenhum outro. Tomai também o capacete da salvação. O diabo sabia que o Paulo sabia que o diabo ia tentar confundir a nossa mente, nos enfraquecer, nos fazer parar, nos tentar. Coloque na sua cabeça o capacete da salvação. Lembre-se, você é salvo. Você está em Cristo Jesus. Nada pode te remover de onde você está. Uma vez salvo, sempre salvo. Por quê? Porque foi Cristo que te salvou. Uma vez me perguntaram: como é que você pode ter certeza que você é salvo? E a resposta que eu dei foi: porque Cristo me salvou. Porque se fosse eu ia ter em dúvida. Um dia eu penso uma coisa, outro dia eu penso outra. Eu mudo de ideia. Eu sou volúvel. Eu
se não for Deus me segurar pela minha mão, eu saia perdido. Mas porque Cristo me salvou, eu tenho certeza de que eu estou guardado nele. Ele me salvou e Ele me salva do começo ao fim. Coloque sobre sua cabeça o capacete da salvação. Até aqui nós nos defendemos, mas nós estamos em conflito. Nós estamos avançando contra as cidadelas de Satanás, contra o reino das trevas. E então o apóstolo Paulo vai dizer também, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. E o que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus, irmãos. Jesus tinha poder para dizimar o diabo. Mas em vez disso, o que ele fez? Ele o repreendeu ele usou a palavra de Deus. Foi o próprio Cristo que nos ensinou como fazer. Nós devemos conhecer a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que nós atacamos. É através da palavra de Deus que nós colocamos em fuga. No momento do desespero, é na palavra de Deus que nós usamos, é a palavra de Deus que nós devemos usar para colocar o diabo em fuga. No livro do Peregrino, falei que é vocês que eu ia falar dele. Quando o peregrino ele passa no Castelo Belo, ele é revestido de uma armadura, e ele luta contra o Apolião. Ele desce, chega no Vale da Humilhação, e ele tem dificuldade para descer do Vale da Humilhação, e aí ele luta com o Apolião, e aí durante a luta, ele usa a palavra de Deus para vencer. Quando ele está, mais para frente do livro, quando ele está preso diante do castelo do gigante desespero, é a palavra de Deus que ele usa para poder se libertar e sair de lá. Porque uma das coisas que o diabo faz, irmãos, é tentar nos colocar em desespero. Sabe qual é a saída? Palavra de Deus. Tomar então o capacete da salvação. O cristão ele precisa reconhecer a realidade da guerra espiritual. O cristão precisa vestir toda a armadura de Deus. E o cristão precisa perseverar em oração. Olha como o texto vai caminhando para o final. Depois de ter vestido toda a armadura de Deus, o que o apóstolo Paulo fala? Com toda oração e súplica. Como que nós acessamos? E aí ele está nos falando daquilo que ele começou a dizer. Nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como é que nós acessamos isso? Com toda oração e súplica. E aí o apóstolo Paulo vai dizer coisas importantes a respeito da oração. Olha só, com toda oração. Então é quanto de oração? Muita oração, é toda oração e súplica. Orando quando que nós devemos orar? Quando devemos orar? Em todo o tempo. Irmãos, quando nós vamos abandonando a vida de oração, ou nós estamos revelando com as nossas atitudes, não, certamente estamos revelando com as nossas atitudes que nós não precisamos tanto de Deus assim, ou que está tudo muito tranquilo, quando eu precisar do Senhor eu converso com o Senhor de novo, porque agora está de boa, pode deixar que do jeito que está eu consigo ir sozinho. Na hora que a coisa apertar, eu tento procurar o Senhor de novo. É isso que nós estamos dizendo. Mas a oração deve ser feita em todo o tempo. Quando nós abandonamos a oração, irmãos, nós estamos nos tornando cristãos relaxados. Eu estava procurando outra palavra, mas essa palavra não tem outra. Relaxados. Em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e de novo, olha como o apóstolo Paulo. E lembre-se, quando um hebreu, irmãos, ele repete uma coisa, ele está querendo dar ênfase. Ele está dando ênfase. Então ele fala, toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica, por quem? Por todos os santos. Irmãos, olha que coisa importante que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Nós devemos orar, porque é orando que nós acessamos esse poder de Deus. A oração nos ajuda a vestir a armadura, senão a gente só vai colocar a armadura, vai ser só a armadura lá pendurada. Nós devemos orar por nós mesmos e nós devemos orar pelos outros. Porque a gente, quando ora, a gente lembra, porque o calo apertou, é porque a dificuldade chegou. E a gente está muito preocupado e nós estamos orando. É um filho que está fraco na fé, ou que passou por algum problema, ou alguma enfermidade, ou desemprego, ou alguém está nos perseguindo, e a gente começa a orar. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, ore por todos os santos.
Ore, a oração tem um caráter coletivo. Ore pelas pessoas. Quanto que você já intercedeu por outras pessoas? Na sua oração, depois que você orou bastante por você, pela sua família, quando foi que você parou e falou assim, Senhor, abençoa as irmãs da SAF. Abençoa o seu presidente, abençoa ali a diretoria. Senhor, abençoa os irmãos lá da PH. O presidente. Se você lembrar o nome, fala o nome. O Henrique é o presidente. Abençoa, Senhor Deus, o pastor. Tem misericórdia dele. Dê graça para ele. Abençoa os irmãos lá do departamento de som. Às vezes eles fazem alguma coisa, a gente fica bravo com eles, a gente devia ter mais paciência com eles. Eles também estão ali enfrentando aquelas máquinas ali. Deus, não esmorece. Senhor, abençoa os presbíteros, abençoa os diáconos. Abençoa o irmão. E quando foi a última vez que você fez isso? É uma pergunta para você responder. O apóstolo Paulo nos adverte. Ore vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ore por você, busque essa comunhão com Deus, é importante, mas interceda também pelos outros. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, olha, ore por você, ore pelos outros. Lembra de mim também, que o apóstolo Paulo está dizendo, ore por mim. Mas veja, irmãos, qual é a situação do apóstolo Paulo? Ele está preso. E aí, o que você acha que o apóstolo Paulo deveria pedir aqui, se fosse você? Senhor, me liberta. Mas não é isso que o apóstolo Paulo fala, porque ele tem outras prioridades. Estar preso não é um problema para ele, é um problema para mim, é um problema para você, se eu estivesse preso. Mas o apóstolo Paulo não vê isso como problema. O que ele pede? Para que, na verdade, o apóstolo Paulo vê a prisão como uma oportunidade. O abrir da minha boca, a palavra, para que no abrir da minha boca, a palavra, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez, para com ousadia, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador. Eu estou preso aqui, mas eu sou embaixador. Aqui eu estou representando o meu rei. Em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre, como eu tenho a obrigação de fazê-lo. Irmãos, a oração fecha esse texto da armadura. Nós devemos, então, como cristãos, reconhecer a realidade de uma guerra espiritual. Precisamos vestir toda a armadura de Deus. E precisamos perseverar em oração, com intensidade, com constância, e uns pelos outros. Irmãos, a carta aos Efésios começa na eternidade, quando Deus escolheu, por sua vontade, aqueles que Ele queria salvar, quando Cristo se prontificou a efetuar essa salvação, e quando foi determinado que o Espírito Santo nos selasse com a salvação. Começa na eternidade e termina com batalha espiritual. Paulo ele nos mostra que a salvação não nasceu da vontade humana, mas da vontade de Deus. A salvação é totalmente dele. O Pai planejou, o Filho redimiu, o Espírito selou. O apóstolo Paulo continua dizendo que aqueles quem o Pai planejou salvar, o Filho redimiu, o Espírito selou, estavam mortos em delitos e pecados, que não tinham condições nenhuma de se salvar. Mas esse Deus que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, nos vivificou juntamente com Cristo. A graça não apenas ajuda o homem, meus irmãos. A graça, ela ressuscita o homem, porque nós não estávamos doentes. Nós não estávamos enfermos. Nós estávamos mortos. Depois o apóstolo Paulo vai dizer, olha, desse que ele escolheu, salvou e selou, que estava morto em delito e pecado, ele pegou dois povos, dos que ele salvou, judeus e não judeus, e juntou e fez deles um único povo. E desse povo ele fez a sua família santa, o seu edifício e o seu corpo. Essa salvação que ele efetuou em nós, ela deve ser revertida em atitudes, e para isso,
Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deu não apenas dons, mas deu também pessoas. Não deu apenas dons, mas pessoas para que pudessem nos conduzir até o final. Profetas, apóstolos, pastores mestres. E esses que são escolhidos, que estavam mortos, que ele fez da sua família, que ele deu dons para que manifestasse e agisse de maneira a glorificar a Deus, que foram colocados em liderança sobre eles, devem se comportar no dia a dia, com a família, revelando sempre essa salvação que tiveram. Lembrando que nós estamos em um mundo que é hostil a nós, que está em guerra contra nós, que nos odeia porque odeia o nosso Salvador. E contra esse mundo, liderado pelo príncipe das trevas, esse reino parasita, que está no meio do reino de Deus ali, tentando contaminá-lo. Ele um dia será, que nós estamos em guerra contra ele, um dia será plenamente dizimado. E nós estaremos, irmãos, com Cristo para sempre. No novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Mas enquanto isso, nesse tempo que estamos, vivamos de tal maneira que nós possamos demonstrar a vocação com que fomos chamados. Revista-se do poder de Deus. Vista toda a armadura de Deus. Se há alguns pedaços dessa armadura aí que está em frangalhos na sua vida, restaure, se aproxime de Deus. É Ele que te fortalece. A nossa força não vem de nós mesmos. Nós não temos força, mas é Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos chama, é Ele que nos aproxima dEle. E é Ele que nos dá a possibilidade de buscá-lo em oração. Deus, Ele faz tudo isso, irmãos, mas Ele nos chama a agir em relação a tudo que Ele fez. E a sua palavra tem essa função. Nos colocar para andar quando a gente quer parar. Nos fazer parar quando a gente está querendo andar do caminho errado. E nos direcionar para o caminho que nós devemos andar. O apóstolo Paulo termina a carta aos Efésios dessa maneira. E que a graça de Cristo, o apóstolo Paulo termina, esteja sobre todos aqueles que amam ao Senhor. Se você ama ao Senhor, a graça de Deus está sobre você. Que Deus e Cristo possa te abençoar.